Salve meus queridos, tudo na paz, tranquilidade? Seguinte galera, falaremos agora de iluminismo e a sua influência, a sua relevância para a sociologia. Primeiro ponto importante, o movimento iluminista será um aprofundamento de um movimento anterior, do movimento renascentista. O Renascimento, lá dos séculos XIV a XVI, já representou um rompimento com o domínio absoluto da Igreja. Porém, estas ideias do Renascimento ainda foram usadas fortemente pela nobreza e também por alguns agentes da própria Igreja, tá certo? E aqui, no movimento iluminista, a ideia é se distanciar ainda mais da Igreja, da influência da Igreja e se distanciar definitivamente da influência da nobreza. E aí, pensando na Europa moderna, pessoal, a nobreza e clero não podem ser pensados de maneira separada. Por isso, ambos formam um só poder. Um poder que nós chamamos de antigo regime. Perceba, antigo regime. Pessoal, a questão das ideias, das mentalidades e dos termos na história são importantes, beleza? Nós estamos pensando aqui sobre a história da sociologia, mas os termos por trás são fundamentais. É comum que na história certos elementos sejam tratados como novo, a novidade, outros como que é velho, ultrapassado. Há uma intenção por trás. Quando a Idade Média é chamada de Idade das Trevas, é porque quem vem depois quer se apresentar como a luz. Quando o movimento atacado é visto como o antigo regime, é porque quem vem depois quer se apresentar como novo. Isso é muito comum na história. Beleza, pessoal? E não será diferente aqui. Portanto, nós vemos uma mudança nas mentalidades. Galera, puxando para a economia, a grande força da nobreza e do clero estava no modelo mercantilista. O mercantilismo era exatamente o modelo econômico moderno da nobreza, com forte controle do Estado sobre a economia. O rei queria influenciar nas relações econômicas, formando o mercantilismo. O movimento iluminista vai se opor a isso aqui, tá certo, galera? Vai se opor ao mercantilismo, valorizando um outro modelo econômico, que nós vamos falar. Porém, 3 serão as principais defesas do movimento iluminista. 3 as grandes defesas. Primeiro, a valorização da razão. O iluminismo, a iluminação, a valorização das ideias, como eu já citei de alguma forma, em oposição às trevas medievais, agora à luz do esclarecimento, tá certo? Portanto, a valorização da razão. Junto a isso, a democracia, a ampla participação política, a igualdade política, o direito universal e inalienável da escolha do governante. Perceba a clara oposição ao modelo monárquico absolutista. Tá certo, meus queridos? Portanto, a democracia é fundamental aqui. E um outro elemento, em oposição direta ao mercantilismo, um outro modelo econômico, o modelo liberal, o liberalismo. Tá certo? A liberdade nas relações econômicas, menor influência possível do Estado nas relações econômicas, na economia como um todo. Tá certo, galera? É o que se apresenta aqui como defesa fundamental do iluminismo. Galera, não podemos deixar de levar em conta um elemento. Tudo isso aqui é baseado no último tópico. Pessoal, o iluminismo, ele é essencialmente um movimento burguês. Ele representa a ascensão dessa classe que na Idade Média eram meros servos. Durante toda a Idade Moderna, pelo renascimento do comércio, se destacam economicamente. E a partir do iluminismo e posteriormente com a implementação de ideias iluministas por meio das revoluções burguesas, essa galera, a burguesia, vai se estabelecer no poder político. Tá certo? Porém, até aqui, eles são ricos, mas ainda não participam da política. Eles são ricos, mas não têm o mesmo direito daqueles que têm posição por nascimento. Tá certo? É por esses e outros fatores que a burguesia irá liderar o movimento iluminista. Claro, uma coisa importante, no campo das humanas, exceções são muito comuns. Sempre há exceções.
houveram também nobres, por incrível que pareça, que se utilizaram de ideias iluministas. Nós chamamos esses caras de déspotas esclarecidos, governantes absolutistas, porém que valorizavam a razão, a ciência e o conhecimento. Mas eles são exceção em todo o espectro iluminista, que predominantemente era burguês. E serão com essas reflexões, com essas fantásticas, maravilhosas ideias do Kant, que nós vamos terminar nossa análise por agora sobre o movimento iluminista. É isso aí, meus queridos. Qualquer dúvida, dê um toque. Tamo junto!